Bom dia, alunos e alunas. Eu sei que vocês devem estar ocupadíssimos com o trabalho, mas aqui vai mais um pouquinho de informação para vocês. A gente chegou no no último capítulo do livro. É um capítulo, como eu disse, um capítulo longo, mais complicado um pouquinho, mas nada demais, acho que vocês vão tirar de letra. E então a gente vai começar a falar hoje de variáveis dependentes limitadas. Deixa eu botar aqui. Nossa, tem umas transições muito lentas aqui, deixa eu diminuir um pouquinho. Bom, não sei nem se está aparecendo. Deixa eu ver se está aparecendo os slides, acho que estão. Beleza, tá assim. Ótimo. Então, o que vem a ser variáveis dependentes limitadas, né? Na verdade, agora, a nossa y, ela vai tomar formatos que não são mais, assim, os reais ou os... como a gente vinha, né, usando. A gente assumia que y, que o u lá tinha distribuição normal, né? Então, que provavelmente y podia ser considerada contínua de alguma forma, tal. Mesmo que não fosse, né, a gente considerava contínua. Agora, isso aqui é só para ilustrar um pouquinho do tipo de modelo que a gente vai ver, mas eu vou começar, na verdade, com o próximo slide, que a gente vai falar de uma variável dependente binária, né? Na verdade, o que a gente pode ter aqui são vários formatos de variável y, tá? Então, a gente pode ter uma y binária, né? y01. A gente pode ter uma y que assume esses valores inteiros, positivos e finitos aqui, né? Então aqui a gente pode ter uma y que assume alguns valores aqui como, vamos dizer assim, alternativas. Então isso aqui seria, bom, isso aqui seria uma caso de uma Bernoulli binomial, né? Aqui seria o caso de uma Poisson. Aqui seria o caso de um multinomial. Então aqui algumas alternativas, né? Seriam como é que a pessoa vai para o trabalho? Ela pode ir, sei lá, de carro, de metrô, a pé, de bicicleta, né? Que outra alternativa seria se a pessoa não está trabalhando, está trabalhando tempo parcial, está trabalhando tempo integral, né? Assim, então, toda vez que a gente tem alternativas desse tipo, a gente teria um modelo multinomial, né? E um outro modelo que é bem importante e muito usado em economia é esse que o y ele é o máximo entre 0 e um y, sei lá, latente que seja, né? Então ele na verdade é uma combinação desse modelo aqui de cima, né? Na verdade aqui esse modelo binomial, Bernoulli binomial, é aquela situação em que você tem uma escolha, né? Você vai estimar uma probabilidade de resposta, então você vai estimar a probabilidade de sucesso no modelo daquele ali, quando o y é 0 e 1. E aí, então, esse 0 e 1 são duas alternativas. Ou uma empresa exporta ou não exporta, a pessoa migra ou não migra, a pessoa trabalha ou não trabalha. Todas essas situações podem ser modeladas com isso aqui, né? E aqui, além da gente verificar a participação, a probabilidade de sucesso, quando existe o sucesso, a gente observa a variável. Então, por exemplo, gastos com alimentação fora de casa, gastos com cultura no Brasil. A maior parte das pessoas gasta 0. Também tem muita cultura que é, na verdade, ofertada pelo Estado, né? Então, assim, tem shows e coisas em praças públicas e tal. Mas a maioria da população brasileira gasta 0 com cultura. E aqui, nessa situação, quando ela gasta alguma coisa, a gente observa quanto ela gasta. Por exemplo, contribuições para... para obras de caridade, né, esse tipo de coisa. Então, aqui a gente também, grande parte da população não contribui, e quando contribui a gente pode observar quanto que a pessoa contribui, né. Gastos com alimentação fora de casa é a mesma coisa, a maior parte não gasta, e quando gasta a gente observa quanto gasta. Então, aquele é um modelo, vamos dizer, que junta o lá de cima, né, que a gente tem essa situação, participa ou não participa, e junto com um modelo que a gente está acostumado a ver, um modelo condicional, né, em que a y, então, é observada, né? Você vê lá os seus valores, os valores que elas são observados. Bom, então isso é só para dar um pouco
um pouquinho do background, de onde a gente está, né? Contextualizar um pouquinho. Então vamos voltar lá para os nossos slides. Então a gente começa o capítulo com com essa variável dependente binária. Então a gente está naquele primeiro caso lá de cima, né? Ela toma então um número finito de resultados. Bom, claro, todas essas aqui, variáveis dependentes limitadas, vão tomar um número finito de resultados, tá? E o caso mais comum, a gente vai começar com ele, é esse binário. Então y é uma variável aleatória de resposta binária. Então ele assume os valores 0 ou 1 apenas. Então, e exemplos disso são se a pessoa está empregada, né? Igual a 1, y seria igual a 1, seria igual a 0 caso contrário. Y seria igual a 1 se a pessoa emigrou, seria igual a 0 caso contrário. Ele seria igual a 1 se a firma exporta, ele seria 0 caso contrário. Então tem várias situações que a gente pode pensar, né? Numa y 0 e 1, é muito comum. Quando y é igual a 1 a gente chama de sucesso, mesmo que seja um resultado negativo, né? Assim, um resultado negativo no sentido, sei lá, se seja uma coisa, tem essa conotação negativa, né? Você ser igual a 1, então, por exemplo, ficar doente ou não ficar doente, né? Então, claro, ficar doente vai ser o sucesso, apesar de ficar doente não ser uma coisa bem sucedida, assim, né? Uma coisa bem quer dizer, né? Mal vista, mas assim, não é uma coisa positiva, né? Nesse sentido. Então, a gente chama de sucesso quando y é igual a 1, independente de ter uma conotação positiva ou negativa, o que a gente está medindo, tá? Y igual a 0 é fracasso. É um termo bem estatístico mesmo, né? E em modelos de resposta binário, o interesse está na probabilidade de resposta. Então, a gente quer modelar a probabilidade de y ser igual a 1, condicional a algumas variáveis x, as variáveis explicativas, tá certo? Então, é isso. Então, vamos lá. Para uma variável contínua, e claro, quando a gente estima esses modelos, a gente está interessado, tá, nos efeitos marginais ou nos efeitos parciais das variáveis explicativas. A gente quer saber que impacto uma determinada variável tem na probabilidade de sucesso. Então, para uma variável contínua, xj, o efeito parcial de xj na probabilidade de resposta é dado por isso aqui. Eu vou derivar, né, a probabilidade de y ser igual a 1 em relação a uma determinada variável explicativa. Eu posso escrever de forma um pouco mais resumida assim. D de px, quando eu falo de px, é a probabilidade de sucesso. Para uma variável binária xk, então quando a variável não é contínua, a variável explicativa ela é binária, né, a gente mede esse efeito dela na probabilidade de resposta, na probabilidade de sucesso, como isso aqui. Então, vamos supor que seja xk, né, a variável binária. Então, eu vou calcular essa probabilidade de sucesso quando essa xk é igual a 1, menos a probabilidade de sucesso quando essa xk é igual a 0, que é essa situação aqui. Só que aqui, nessa situação, a gente vai ver que para a maior parte dos modelos considerados, o efeito parcial de xj em P de x vai depender do valor de todas as outras x, tá? Já vi que no modelo de probabilidade linear que vocês já viram, esse não é o caso, mas em algumas outras alternativas que a gente vai ver aqui, isso acaba sendo o caso. Beleza. Vamos aqui. Então vamos lá, vamos retomar o que vocês já viram lá. Eu nem lembro que capítulo, nem olhei isso direito, mas vocês já viram um modelo desse tipo, né? Com y igual a 0 e 1, e vocês estimaram esse modelo por mínimos quadrados, esse modelo é chamado de modelo de probabilidade linear. Então a gente parte de uma Bernoulli, né? O binomial seriam vários ensaios de uma Bernoulli, né? Mas, então, a probabilidade de y igual a 1 a gente chama de px, e a probabilidade de y igual a 0 seria 1 menos px, aqui tem um sinal de igual. Na Bernoulli, a esperança do y é a probabilidade de sucesso, e a variância é a probabilidade de sucesso vezes 1 menos a probabilidade de sucesso, que seria a probabilidade de fracasso. Tá? A gente até fez um exercício desse lá com máxima verossimilhança, exercício de máxima verossimilhança. Aqui, o modelo de probabilidade linear, basicamente eu estou estimando isso aqui com o modelo linear. Né? Desse jeitão aqui, exatamente, eu vou colocar lá o y igual a 0 e 1, o meu modelo, que eu vou chamar por MQO, vai ser isso aí, esse polinômio de variáveis explicativas, x1, x2, xk. Supondo que x1 não seja função das outras variáveis explicativas, né, a gente vê aqui que aquela derivada, né, da probabilidade de sucesso em relação a x1, aqui basicamente é beta 1. Né, então, no modelo de probabilidade linear,
esse efeito marginal, o efeito parcial de uma variável na probabilidade de sucesso, ele é constante, igual ao coeficiente, né, associado a tal variável. Então, o aumento na probabilidade de sucesso dado um aumento de uma unidade em x1. Então, beta1 denota isso aí, né? Denota esse aumento na probabilidade de sucesso, né? Que é a variável que eu estou tentando explicar, dado um aumento de uma unidade na x1. E notar aqui que no modelo de probabilidade linear, esse efeito parcial de uma variável na probabilidade de sucesso, ele é constante, tá? E ele não depende do valor que as outras variáveis assumem. Beleza, vamos ver aqui. Acho que eu fiz. Não fiz nada. Acho que eu fiz alguma coisa. Pera, fiz sim. Peraí, gente. Eu troquei de... Voltou? Ótimo. Bom, mais um pouquinho sobre o modelo de probabilidade linear. Bom, qual o problema de usar o modelo de probabilidade linear? Na verdade, não tem muitos problemas em usar o modelo de probabilidade linear. Ele tem duas questões que às vezes podem realmente ter um efeito muito grande, dependendo do meu banco de dados, dependendo do que eu estou querendo fazer, tá? Então vamos lá, primeira coisa a observar sobre o uso do modelo de probabilidade linear é que o efeito marginal de uma variável explicativa é constante, né? Então vamos pensar numa situação em que isso não é razoável. Então vamos pensar que eu estou tentando estimar a probabilidade de uma pessoa passar num concurso, né? Ou passar no vestibular, ou o que quer que seja. E ele está se preparando, a pessoa está se preparando para passar nesse concurso, ele está estudando um certo número de horas, a pessoa, né? E aí, então tem algumas pessoas que estudam 0 horas, não estudam, vão lá tentar passar, né? Como é que fala aquilo? É o treineiro. Outras pessoas estudam, sei lá, 2 horas por dia, outras pessoas estudam 6 horas por dia e tem pessoas que estudam 12 horas por dia. Se você pensar que, estou lá com modelos de probabilidade linear, a probabilidade de sucesso é passar no concurso, tá? Ou no vestibular. Então eu quero saber o seguinte, se eu aumentar em 1 hora meu número de horas de estudo, que impacto isso vai ter na probabilidade de eu passar, na probabilidade de sucesso? E o modelo de probabilidade linear vai me dizer que esse impacto vai ser o mesmo se eu estudar 0 horas, se eu estudar 8 horas, de 0 passar para 1, de 8 passar para 9 ou de 12 passar para 13, né? E a gente sabe que, na verdade, isso não é muito razoável. Né? Na verdade, o que a gente vê é que o maior impacto, né, marginal, a gente deve esperar em torno da média, em torno de um número razoável. Nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, se eu estudo 0 horas, estudar 1, não vai fazer tanta diferença. Se eu já estudo 12, passar para 13, também não vai fazer tanta diferença. É ali no meio, mais ou menos, que é de se esperar que o impacto seja maior. Tá? Esse aqui é só um exemplo. Um outro exemplo que ainda fica mais gritante, aí já não com uma variável explicativa contínua, né, ou discreta, agora com uma variável, com uma variável discreta que assume poucos valores, se eu estou tentando estimar a probabilidade de uma mulher trabalhar. E aí, claro, uma variável que explica muito bem isso, tem um forte poder explicativo nisso, é o número de filhos que a pessoa tem. Número de filhos menores, assim, antes de entrar na escola, principalmente. Aqui no Brasil, até depois de entrar na escola, porque a escola dura tão pouco, né, que as pessoas não podem trabalhar um período. É difícil, né, a pessoa trabalhar, mas ela consegue, às vezes, trabalhar a tempo parcial enquanto o filho está na escola e assim vai. Nos Estados Unidos, então, assim, é gritante. Enquanto as crianças não entram no ensino fundamental, né, que ficam lá de 8 da manhã às 4 da tarde, as mulheres saem da força de trabalho, param de trabalhar. Então, claro, ter filho pequeno, né, antes da idade escolar, tem um efeito enorme na probabilidade de uma mulher trabalhar. E aí, se você pensar qual é o impacto, né, desse número de filhos aí na probabilidade de sucesso, você dizer que vai ser o mesmo impacto se a pessoa passa de 0 para 1 filho do que a pessoa passa de 5 para 6 filhos, é um absurdo. É claro que se a pessoa passa de 0 para 1 filho, ela é praticamente solteira, né, sem filhos, ela pode trabalhar se ela quiser, né, ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Então, vai ter um impacto enorme ter um filho. Passando de 1 para 2, o impacto ainda cresce um pouco, porque você vai ter que arrumar um esquema, talvez pagar 2 creches, aquela coisa toda. Talvez o que você ganhe não vale a pena você trabalhar, porque você vai ter que pagar 2 creches em vez de uma. Né? Vai ter um impacto não tão grande quanto de 0 para 1, mas ainda vai ter um impacto grande. Agora, se você tem 5 filhos, passa para 6, ou se você tem 4, passa para 5,
impacto vai ser mínimo, gente. Você já tem você tem uma creche em casa, né? Assim, basicamente. Então, esse é um exemplo também de que esse efeito marginal fixo ou constante, em muitas situações, não é razoável. E o modelo de probabilidade linear, ele te dá sempre esse efeito fixo constante, tá? Então, a mulher passar de 0 para 1 filho ou de 4 para 5 filhos com menos de 6 anos vai ter o mesmo impacto na probabilidade dela trabalhar, de acordo com o modelo de probabilidade linear. Então esse é um primeiro, pode ser um primeiro problema com o uso do modelo de probabilidade linear. Uma segunda questão é que o modelo de probabilidade linear ele pode não ser uma boa descrição da probabilidade de resposta populacional, tá? Por quê? Porque muitas vezes o modelo de probabilidade linear ele estima uma probabilidade de sucesso que é maior do que 1 ou menor do que 0, dependendo do range, né, lá do intervalo, do domínio, vamos dizer assim, da sua variável x, das suas variáveis explicativas. Então, não necessariamente, né, você está estimando uma probabilidade de sucesso e não necessariamente essa probabilidade de sucesso cai entre 0 e 1, o que seria uma coisa, né, que violaria as características de uma probabilidade, né, de acordo com estatística. A gente sabe que probabilidade é uma coisa que está entre 0 e 1. Então, esse pode ser um outro problema de usar o modelo de probabilidade linear apenas, né? Bom, mas vamos continuar falando dele. Mas tem algumas vantagens, né? Ele é facílimo de estimar, ele é facílimo de interpretar, então vamos continuar falando dele um pouquinho. Então, aqui a esperança, no modelo de probabilidade linear, a esperança de y dado x é o polinômio aqui, né? Linear. Os betas vezes as variáveis explicativas e tudo mais. E a variância seria, então, esse polinômio, que aqui em cima que eu escrevo como x beta, vezes 1 menos x beta, né? É p vezes 1 menos p, né? Lá da binomial. O MQO, né, de uma variável y01 no vetor de variáveis explicativas vai produzir estimadores consistentes e não viesados de beta-j, então eu posso confiar nas estimativas, apesar daquela questão, né? Sempre o efeito marginal vai ser constante, às vezes o y-chapéu, o y estimado, a probabilidade de resposta estimada pode não cair entre 0 e 1, mas eu posso confiar nas estimativas dos betas. Então, assim, em muitas situações é uma alternativa bem razoável usar o modelo de probabilidade linear, né? Agora, contudo, ele tem essa heterocedacidade inerente, né? Se você olhar aqui a variância ela é função do x, né? Então, quer dizer, ela muda com o valor de x. Então, isso é a definição de heterocedacidade, né? Então, ele tem esse problema de heterocedacidade inerente. Então, a gente basicamente tem que, se quiser estimar pelo modelo de probabilidade linear, a gente tem que usar os erros padrão robustos. Bom, outra vantagem do modelo de probabilidade linear, além de ser facílimo de estimar e de poder confiar nas estimativas dos betas, é que eu posso usar toda a parte de inferência usual, vocês estão acostumados, testes T, testes F, para a significância conjunta das variáveis, tá? Principalmente o teste F para aquele modelo restrito e restrito, né? Para testar um grupo de variáveis explicativas, tudo isso funciona bem com o modelo de probabilidade linear. Beleza, voltemos aqui. Bom, como ele tem esse probleminha, né, de ser inerentemente, né, tem essa heterocedacidade inerente, a gente tem que usar mínimos quadrados, ou a gente usa os erros padrão robustos. Gente, eu sempre opto por usar erros padrão robustos, é muito mais fácil, você não tem que modelar o padrão de heterocedacidade, mas claro, como aqui a gente conhece a forma funcional da heterocedacidade, usar mínimos quadrados ponderados, ou, né, seria uma alternativa, né? E aí, se eu quiser usar mínimos quadrados ponderados, eu tenho que dividir, fazer aquela transformação, né? Dividir a variável dependente e todas as explicativas pelo desvio padrão, né? Que seria aqui a raiz quadrada, né? Está elevado a meio aqui da variância. Variância isso aqui é uma estimativa de variância. Claro, eu só posso usar os y-chapéu que estão entre 0 e 1, lembre que ele tem esse problema, às vezes ele estima um y-chapéu maior do que 1, menor do que 0, né? Uma probabilidade de resposta ali que não está dentro do intervalo, eu tenho que calcular, usar isso aqui só para os y-chapéu que caíram dentro desse intervalo, fazer essa transformação aqui, então que é dividir cada uma das variáveis por esse desvio padrão estimado, né? E estimar, então isso também seria uma outra forma de resolver o problema da heterocedacidade inerente.
Beleza? Bom, vamos lá. E aí, quais seriam as alternativas, né, para isso? É o que a gente vai falar nesse capítulo. Existem pelo menos 2 alternativas, existem outras, tá, gente? Mas assim, esses são os mais conhecidos. Que em vez de a gente usar, então, modelos de probabilidade linear, a gente pode usar esses modelos Probit e Logit. Eu vou falar um pouquinho do que... E esses são os chamados modelos tipo índice, né? Por que é um modelo do tipo índice? Porque aqui, em vez de eu modelar a probabilidade de sucesso, né, como aquele polinômio, beta 0, beta 1x1, beta 2x2, beta k, vai ser um índice aqui, um g, uma função g desse polinômio, tá? Isso eu vou chamar de probabilidade de sucesso e tal. Como é que tem que ser esse g, né? Esse g tem que ter a seguinte característica, ele tem que estar entre 0 e 1, para todo z pertencente a R, e a função g vai mapear o índice, que é esse polinômio aqui, na probabilidade de resposta. Né? Normalmente g é uma função de distribuição. O que é uma função de distribuição? É aquela função que acumula a probabilidade até aquele ponto. Não é uma densidade, tá, gente? Densidade, deixa eu apagar aqui. Só para vocês lembrarem disso, deixa eu botar aqui. Lembrarem, não sei, vocês devem estar lembrando, mas vou lá botar vocês aqui para ver isso. Então, normalmente a gente tem aqui, vamos dizer aqui, a densidade normal. Densidade normal é algo assim. Só um exemplo da normal, né? Então essa aqui é a função de densidade, né? Função de densidade, aqui aqui é o 0, né? Então, eu peguei a normal padrão, por exemplo, né? Se eu pegar minha função de distribuição, deixa eu fazer aqui. Ela vai começar assim. Não, peraí, isso aqui não ficou bom, não. É melhor fazer assim. Ela vai... não, vamos começar assim mesmo. Aqui é o 0, aqui o 1, né, a probabilidade máxima. Essa aqui é a probabilidade... Essa aqui vai ser minha Gzinho de Z. Essa aqui vai ser minha Gzão de Z, né? Essa aqui é a densidade, essa aqui vai ser a distribuição. Então ela vai começar aqui... nada. Aí até quando chegar aqui... Vamos dizer que seja aqui. É mais ou menos assim, né? Eu sou uma péssima desenhista, gente. Alguma coisa assim, né? Então a probabilidade vai se acumulando. Aqui vamos dizer que eu estou no menos infinito aqui embaixo, nem aqui. Vai se acumulando, tem um ponto de inflexão aqui perto do 0 e depois ela vai virar essa assíndota aqui em relação a 1. É mais suave, assim, não sei desenhar, gente. Mas essa é a minha tentativa de mostrar uma Gzão e aqui uma Gzinho. Então uma densidade e aqui uma função de distribuição. A função de distribuição é realmente a probabilidade acumulada até aquele ponto, tá? Então vamos lá. Não, peraí que eu não estou sabendo fazer o negócio. Pronto, agora já soube. Normalmente ela é uma função de distribuição, mas na verdade nem precisa de ser essa Gzão. Basta que ela seja limitada entre 0 e 1, mas aqui nos dois casos, tanto no Probit quanto no Logit, ela vai ser uma função de distribuição. Tá? Eu vou parar a gravação aqui e vou começar de novo, outra.